versículo 3. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, toma cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, farei a conta para o cordeiro. Versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, os pés e a fressura. Amém. Meus irmãos, o tema é conhecido. Vai falar do cordeiro, e há 3 louvores foram apresentados falando do cordeiro nesta noite. Então o tema é esse: alimentai-vos do cordeiro. Você sabia que a ceia sem o cordeiro não é ceia? Se não tiver o cordeiro, se trata de uma reunião de amigos, menos de uma santa ceia. Jesus disse em João 6, versículos 54, 55 e 56, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue terá vida eterna. E ele, o Senhor, o ressuscitará naquele dia. Ceia sem cordeiro não é ceia. Sabe o que me chama a atenção da leitura do Êxodo? É que o Senhor deu uma ordem, já no início do capítulo, dizendo o seguinte, no versículo 3. Primeiro ponto no versículo 3 é que a casa precisa receber o cordeiro. Falai a toda a congregação de Israel. E hoje a congregação, a cidade de Osasco. Dizendo, e deu até data, tá vendo? Dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas. Na sua casa tem lugar para o cordeiro? Em nossas casas tem lugar para o cordeiro? E na casa individual, cada um de nós tem um espaço para o cordeiro? Glória a Deus. Se não tiver um lugar na casa para o cordeiro, essa casa será incompleta. A presença do cordeiro é tudo na casa. Mas sabe o que mais me chama a atenção agora? O versículo 4. Se a família for pequena, aí convida a família do lado. Olha só. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, porque até onde eu sei o cordeiro é muito grande. Muito grande. Sabe por que eu vim hoje na ceia? Para participar com você? É porque a minha família é pequena. E a sua família é pequena? Lá na sua casa mora menos de 100 pessoas? Mora? Então é família pequena. Então nós estamos juntos. Segundo ponto. Se não tiver comunhão com a família do lado, não pode participar da ceia.
Porque o cordeiro é muito grande. A minha família é pequena. A sua família é pequena. A sua família é pequena. Então vamos tomar ceia juntos. Aí a sua família cabe na minha casa e a minha família cabe na sua casa, porque é famílias pequenas. Porque não pode sobrar do cordeiro para jogar fora, porque do cordeiro desse não pode jogar nada fora. Primeiro, porque ele é especial. Segundo, porque ele não tem mancha. E terceiro ponto, ele está acima de todas as coisas, e ele lidera todas as coisas, e não pode se jogar fora nada do cordeiro. Então, não pode deixar nada para amanhã, tem que ser hoje. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse cordeiro é tão tremendo, irmãos, que no versículo 4 ele une famílias. Não é para uma família participar na casa da outra família? Se eu não conseguir me unir com você e você comigo, o cordeiro está fora. Ele só entra se, como ele é muito grande, todos nós já sabemos, ele só entra na casa se tiver união das duas famílias. Porque senão ele não pode entrar. Vai sobrar parte do cordeiro para o outro dia. E ele não pode deixar para o outro dia. É para hoje. O assunto é hoje. Glória a Jesus. Aleluia. O cordeiro é tão tremendo que ele uniu, de caminho à cruz, em Lucas 23, versículo 12, ele uniu Herodes e Pilatos. Herodes e Pilatos eram inimigos, mas se uniram por causa do cordeiro. Até os inimigos que não poderiam um encontrar o outro nas ruas. O cordeiro foi lá e uniu. E outra, uniu de longe, viu? O cordeiro estava longe, porque ele não tinha comunhão com o cordeiro. Mas só por causa do cordeiro eles se fizeram as pazes. Se reconciliaram. Se uniram. Irmão, se Herodes e Pilatos, que não tinha nada com o cordeiro, se uniram, imagina você e eu e você. Jesus. O Espírito Santo que habita em nós traz união. É por isso que eu participo da sua casa e você participa da minha casa. Olha aí, ó, nós em uma casa só. Aleluia! O cordeiro está na casa. Que mais se me derresse? É noite do cordeiro, e por isso é noite sua, é noite minha, porque estamos reunidos só por uma razão, por causa do cordeiro. Achei me derrasse. Glória a Deus. No versículo 5 diz que o cordeiro não tem mancha. Olha só. Na ceia do povo de Deus, quem aparece em primeiro lugar é o cordeiro. Ó. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. É por isso que a gente nos unimos e a razão é uma só. Só por causa do cordeiro. O que nos traz aqui é o cordeiro. Os que nos faz andar é o cordeiro. O que gerou em nós fé, o cordeiro. O que tirou o peso da condenação, o cordeiro. Então não tem como não glorificar o cordeiro. Não tem outro jeito. Adoramos exclusivamente o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Sabia que o cordeiro, agora o versículo 46, não se podia quebrar nenhum osso do cordeiro. Aí já leva o cordeiro para a cruz aqui, ó. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso.
Aí você observa que em João 19, Evangelho de João 19, versículo 32 e 33, os condenados recebiam o golpe da misericórdia na hora que estavam pendurados na cruz. E Deuteronômio diz que a partir de uma data, o condenado no madeiro, crucificado no madeiro, não poderia ficar, teria que tirar no mesmo dia, porque antes ficava. As aves de rapina iam lá e ajudavam a destruir o corpo. Mas o projeto divino para que isso não acontecesse com Cristo, foi quebrado isso. Teria que tirar o condenado no mesmo dia. E por isso, observe que os dois salteadores que estavam crucificados junto com cordeiros, observe que Jesus morreu primeiro. Ele morreu num período mais ou menos de 6 horas na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. E aconteceu algo muito forte ali, quando escureceu. Eu vou mostrar um ponto aqui, que isso é muito interessante. Então era manifesto o golpe da misericórdia, quebrando as pernas daqueles que estavam crucificados. E por que não quebrou as pernas de Jesus? Dos dois salteadores, sim, de Jesus não. Quebrou a perna do que estava do lado direito, que estava do lado esquerdo, para antecipar a morte. Porém, diz em João 19, 32 e 33, quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Sabe por quê? Senão seria normal nós, obreiros do Senhor, a igreja do Senhor, parar na caminhada e ter as pernas quebradas na caminhada. Mas em Jesus não foi quebrado nem um osso. Glória a Deus! Os ossos, um corpo humano tem 207 ossos. É a estrutura. Quando diz em Provérbios 14:30 que a inveja apodrece os ossos, e também diz no capítulo 27 de Provérbios, versículo 4 a seguir, que cruel é a ira, cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Porque isso aí apodrece os ossos, a estrutura. Porém, nós, salvos em Cristo, não tem nada que possa destruir as nossas estruturas, porque o cordeiro não foi quebrado nem um osso, e nós servimos ao cordeiro. A estrutura espiritual do salvo não pode cair por terra, não pode mexer nessa estrutura, porque nós adoramos o cordeiro, que nem um osso dele foi quebrado. Glória a Deus. Então o cordeiro era sem mancha. O cordeiro não tinha nem um osso quebrado. Agora, vem comigo, tem um ponto interessante no Êxodo 13, versículo 13. Quando Deus falou para Moisés que de todos os primogênitos dos animais, teria que oferecer a ele. Na conversa da oração com Moisés com Deus, Moisés perguntou, e o jumento? E o Senhor disse, não, o jumento não. Mas se o cordeiro estiver junto, eu aceito. Olha lá. E agora? Aí dentro da tradição, o jumento não era comum entrar em Jerusalém. Aí você vai lá para Marcos capítulo 11. O cordeiro olhou para os seus discípulos e disse, vocês vão lá na frente, você vai encontrar um jumento preso,
entre 2 caminhos e fora da porta. Ó, é para chegar lá, desamarrar o jumento e trazer ele num caminho só. Que ele precisa entrar pela porta. Na simbologia, irmãos, nós, antes do encontro com o Cordeiro, estávamos na mesma situação. Fora da porta do céu, preso pelo pecado, e entre 2 caminhos, céus e inferno. O evangelho chegou através de alguém e alcançou a minha vida e a sua vida. Aleluia! Nos desamarrou, nos desprendeu. Não é para viver do passado não, mas dá só uma lembrada, lembra um pouquinho quando você não tinha paz, você não dormia. A pregação do evangelho foi manifesta através de alguém, através da mensagem cantada, o louvor, da mensagem pregada, um convite na igreja para ouvir a palavra, aí recebemos do Cordeiro 3 coisas. Entramos pelo caminho que ele é, inclusive quando se fala do caminho, no Salmo 110, verso 7, diz assim, ó, no caminho, não nos, no caminho, descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. O caminho é Cristo. Aleluia. O ribeiro é o Espírito Santo. E quem vive dessa forma anda de cabeça erguida. É por isso que aparece em João 14,6, que ele é o caminho, e não basta ser só o caminho, ele é a verdade. Isso quer dizer o caminho verdadeiro, e por isso produz vida. E foi isso que aconteceu comigo e com você. Oh, glória a Deus. Então, quando mostra que ele nos chamou e nos libertou, nos desamarrou, nos desprendeu e nos colocou no caminho. E agora entramos pela porta. Pode ver que houve festa, mas não era por causa do jumento. Porque Jesus montou no jumento, entrou em Jerusalém e houve uma grande festa. Mas era por causa do Cordeiro, irmãos. A sua vida e a minha vida só andamos bem quando o Cordeiro está na liderança. De outra forma, não adianta insistir. Não adianta tentar. Porque é só com o Cordeiro que as coisas funcionam. Isso é tão interessante que no capítulo 22 do Gênesis, versículo 12 e 13, principalmente versículo 13, no sacrifício que Deus falou com Abraão. Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Mas ele tinha 2. O Isaac já tinha mais de 20 anos de idade. Já sabia o que era sacrifício. E quando na madrugada o Abraão chama Isaac e disse, vamos sacrificar. Isso é Gênesis 22. Quando chega a partir do versículo 5, Abraão deixou os 2 moços cuidando dos jumentos. E o que mais me chama a atenção é quando Abraão diz assim, nós iremos adorar, era em um dos montes na região de Moriá. E Deus não disse direto a Abraão, é aquele monte. Não, um dos montes. Você vai lá, isso significa andar atento, andar na direção para Deus revelar qual o monte. Isso fala de comunhão com Ele. Nós iremos adorar ao Senhor e voltaremos a vós. E por que os moços não foram com Abraão e Isaac? Ficaram cuidando do jumento, porque os moços não estavam ali para adorar. E quem não adora, fica no caminho cuidando de jumentos. Vendo o jumento comer palhas. Adorador é diferente. Adorador entra para adorar, caminha adorando, vive adorando, anda adorando, trabalha adorando. Adorador
mulher samaritana, em João 4, olhou para Jesus e disse: olha, eu ouço uma conversa que tem que adorar no monte A ou no monte B. E o Senhor o que diz? Ele disse: olha, verdadeiros adoradores já andam adorando. A hora é esta, a hora chegou, e é agora, não deixa para amanhã, porque já começa. Na presença do Cordeiro não dá para deixar para amanhã, é agora. Adorador, adora, porque o Cordeiro merece a adoração. Aleluia. Subiram ao monte, Gênesis 22. A pergunta de Isaac ao seu pai Abraão. Ele disse: pai, está aqui a lenha, está aqui no meu ombro, está a faca, o cutelo, a faca, e o fogo. Mas percebi que está faltando o principal. O cordeiro, cadê? Abraão olhou para ele e disse: para ti, meu filho, o Senhor proverá. Já deu o recado direto. Se ele não prover, você vai morrer, mas ele vai prover. Ô, irmão, quem tem fé, tem fé. Não vai discutir com quem tem fé, porque acontece. Quem tem fé começa a remover montanhas e acontece para a glória de Deus, porque anda caminhando e adorando o Cordeiro. Aí vai subindo. Abraão preparou o altar, né? O combustível, que é a lenha. Deitou o moço sobre a lenha. E o moço quieto. Percebeu que ele não perguntou mais nada? Biblicamente falando, não tem mais nenhuma fala do Isaac. Chegou a hora de morrer. Na hora que ele levanta o cutelo, um anjo se manifestou e disse: Abraão, acho que é o versículo 12, 10, 11, 12. Não faça nada com o moço. Ó, mas o anjo do Senhor então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Muito obrigado. Não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha o que é forte agora. E não me negaste o teu filho, o teu único. Mas não foi anjo que pediu nada para ele, foi? E por que a expressão não me negaste? Era Cristo ao vivo ali, irmãos. Aí Abraão parou. Quando parou, olhou para o lado, estava o quê? Acho que é o próximo versículo agora. Estava o Cordeiro. Aleluia. O Cordeiro é o provedor. O Cordeiro livra da morte. O Cordeiro dá alegria. Mas sabe quando ele dá mais alegria? É quando a gente tira as coisas dos nossos corações. Agora eu sei que temes a Deus, que não me negaste o teu filho, o teu único. Sabe por quê? Porque quando Isaac nasceu, a adoração ficou dividida. E agora voltou normal. O Cordeiro voltou para o centro, para o trono dele, que era o coração de Abraão, que estava dividido. Quando Isaac foi para o lado, o Cordeiro voltou para o centro da adoração. E agora ficou tudo certo. Glória ao nome de Jesus. E às vezes nós não entendemos isso. Aleluia. Gastamos tempo com tudo e o Cordeiro fica do lado. Está errado, irmãos. Está errado. Aí vem os grandes desafios. Aí o Senhor Jesus, em João 8, versículos 56, 57, 58, quando os judeus se aproximaram dele, e ele disse assim, ó: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Isso é João 8, 56.
No versículo 57, os judeus, um deles falou assim para Jesus: mas o senhor não tem, tu não tens 50 anos ainda, como é que você viu Abraão? 57, é João 8, 57, ó. Disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha o que Jesus falou. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, aleluia, ele não disse que era, ele disse eu sou. Ele é. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Cordeiro, que merece toda a adoração. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção também quando se fala do Cordeiro? É que no altar não pode faltar o Cordeiro. Glória a Jesus. No Êxodo 29, versículo 38 ao 40, principalmente o versículo 40, diz que era sacrificado 2 cordeiros no altar. Isso é Êxodo 29, versículo 38 ao 40. E no versículo 40 mostra 4 coisas importantes. Tinha que ter a flor da farinha, que era farinha especial. Tinha que ter o vinho e o azeite também. O bom que no altar que o cordeiro está, não falta farinha. O que é farinha? Para fazer o pão. E o pão? A palavra. Não falta o vinho. O que significa, simboliza, o que o vinho simboliza? Alegria. Não falta alegria nos corações. E não falta azeite. O que o azeite simboliza? A ação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Aí alguém vai até pensar assim, ó. Mas ali fala de 2 cordeiros, pastor. É verdade. Você viu que era um cordeiro sacrificado de manhã e o outro à tarde? 29, versículo 40. E agora para explicar isso? Mas os 2 representam Jesus, representa. Ele como homem. Observe que em Levítico 16 também era sacrificado ou 2 cordeiros ou 2 cabritos. Melhor. Um era sacrificado, que era o bode expiatório, pegava o sangue e espalhava no altar. Isso é Levítico 16. E o outro seria levado para o deserto. O sacerdote orava e passava os pecados do povo sobre o animal e deixava ele no deserto, para morrer no deserto. Aconteceu isso no mundo espiritual quando Jesus estava na cruz. Das 9 da manhã ao meio-dia, o sangue estava lavando o altar. Era Jesus derramando sangue na cruz. Você observou que a história mudou a partir do meio-dia? Na hora sexta, até a hora 9, meio-dia às 3 da tarde? Sim, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu algo muito forte. Simbolizando Jesus levando todos os nossos pecados para o deserto na hora que houve trevas na terra. E desprezou os nossos pecados no deserto. É por isso que diz em Miqueias. Parece que é 5:19, se eu não me engano, de Miqueias. Que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Oh, glória a Deus! De manhã ele lavou a cruz para nos salvar. E à tarde ele desprezou os nossos pecados, dizendo: eu paguei, eu quitei a sua dívida, e ninguém pode trazer de volta
aquilo que eu já perdoei, aquilo que eu já libertei. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Se perguntasse para o profeta Isaías, o que você me diz do Cordeiro? Aí ele poderia falar assim no capítulo 53, versículo 7. Ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Quando eu era menino, eu estava assistindo um senhor matar um cabrito. Pensa no escândalo. Um bicho barulhento. Bateu na cabeça do cabrito com a madeira e o cabrito começa a berrar sem parar. Um bicho barulhento. Cabrito não tem nada a ver com cordeiro, com ovelhas. Mas também assisti matar o cordeiro. Pancada na cabeça, antes de sangrar o cordeiro no pescoço, pancada na cabeça. Simplesmente desceu lágrimas. E nada de barulho. Aleluia. Isaías tinha razão de dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. Como cordeiro mudo, ele não fez escândalo, por isso que ele permaneceu mudo, para nos salvar. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aí vem João, o Batista. Você percebeu que João Batista não escreveu? Quem escreveu foi João, o outro João, o apóstolo. João Evangelista, na verdade. Mas por que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10? Parece-me que é o versículo 40, 41. Que João o Batista retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. Isso. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era, sabe qual é a maior pregação? Não é o paralítico andar, é mostrar quem é o cordeiro. É bonito ver o paralítico andar pelo poder do nome do cordeiro? Sim, claro. Mas antes disso tem que mostrar quem é o cordeiro. O poder do cordeiro, a glória do cordeiro, a autoridade do cordeiro, a salvação que o cordeiro oferece sobre as nossas vidas. Oh, glória ao nome de Jesus. Não foi por isso que o cego, no capítulo 9 do Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, já citei esses dias aqui. Mas quem foi que curou você? Ele falou, eu não vi. Quando ele falou, quando ele se aproximou, passou barro nos meus olhos. Como eu ainda não estava enxergando, eu não vi. Mas ouvi que o nome dele se chama Jesus. Você entendeu que ele primeiro aprendeu que o nome dele é Jesus para poder ser curado? João não operou nenhum milagre. Mas tudo que falava de Jesus é verdade. Não só era verdade, é verdade. Aleluia. E por que Jesus disse lá no Mateus capítulo 11, Jesus estava em um culto, e chegou 2 discípulos de João, porque João estava preso. E João disse aos seus 2 discípulos, vocês precisam chegar até Jesus e perguntar para ele se ele é realmente o Cristo ou devemos esperar outro. Aí eles chegaram e perguntaram para Jesus, olha, João mandou perguntar para o senhor
se o Senhor realmente é o Cristo ou devemos esperar o outro. Amém, meus irmãos? Jesus olhou e disse: vocês fiquem no culto. Faz um relatório e leva para João. E vai ao culto. Por isso que é bom estar no culto adorando o Cordeiro, irmãos. Não pode perder um minuto do culto. As redes sociais não podem roubar o conteúdo, a não ser que não venha adorar o Cordeiro, né? Sabe disso. Então, o que aconteceu? O relatório foi isso: os cegos começaram a receber cura. Os endemoniados eram libertos. Os enfermos eram curados. Aí alguém diz assim: mas João teve dúvida? Teve nada. E por que enviou os discípulos? Transferindo os seus discípulos para Jesus. Porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro cantor, o verdadeiro pastor não junta gente para si. Junta gente para o Cordeiro. Mas, irmão, teria graça de Jesus pagar a conta por você e eu juntar você para mim? Ah, não perdi o juízo, não. Não. O dono é o Cordeiro, porque quem pagou foi o Cordeiro. Por isso adoramos o Cordeiro, tememos ao Cordeiro, andamos com o Cordeiro, recebemos a cobertura do Cordeiro, porque o dono é Ele, porque foi Ele que pagou o preço. Glória ao nome do Cordeiro. Aí vem o Evangelho, no Evangelho escrito por João, capítulo 1 e versículo 29, João, o Batista, estava com seus discípulos, e Jesus ia passando. João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, esse aí, João? É. É esse aí que é o libertador? É ele. Aí do versículo, João ainda, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 35 ao 40, estava João outra vez com os seus discípulos, e Jesus ia passando. Aí João disse de novo, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-nos dizer isto e seguiram a quem? E o João perdeu os seus discípulos para Jesus. Perdeu nada. Transferiu, ganhou, porque agora estava caminhando com a pessoa certa. Eles foram embora, não voltaram mais a congregar com João, não. Sabe por quê? A casa deve ser habitada por alguém que adora o Cordeiro, que teme ao Cordeiro, que gosta do Cordeiro, que entende que o Cordeiro é o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vem agora o Pedro. Você lembra que no Êxodo, já citei o versículo 5, que o Cordeiro era sem mancha. Aí Pedro disse: eu quero falar do Cordeiro. Então fala, Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ver o que está escrito. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro disse que nós fomos resgatados da nossa, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Não tem aquela tradição, né? O meu bisavô, meu tataravô, bisavô, meu avô, meu pai nasceram na tradição. Aí quebrou tudo, tá vendo? Que tradição não salva ninguém, quem salva é o Cordeiro. Olha lá o versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado. Aleluia. Ô irmão, a razão não está só por ele ser o Cordeiro, é porque ele é imaculado. Ele é diferente de todo mundo.
Ele é imaculado, não tem sangue, não teve sangue contaminado. Não é por isso que ele apareceu, o Salomão representando o Cordeiro, no capítulo 5 de Cantares, e versículo 10, como Cândido. Citei esses dias aqui. Cândido, alvo, puro, limpo, sem mancha. Oh, glória a Deus! Aí vem agora algo muito forte, no Apocalipse 5. Acho que não dá tempo de falar o versículo 9 aqui do Êxodo 12. Cabeça, para comer da cabeça, dos pés e da fressura. Vamos fazer um acordo aqui. Na quarta-feira a gente termina? O que é que os irmãos acham? De acordo? A gente fala do versículo 9. Porque a mensagem mais forte mesmo está no versículo 9 do Êxodo 12. Apocalipse 5. Coloque na tela, por favor. A partir do versículo 3. 3 ao 6. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito. Irmão, é forte isso aí, sabe por quê? Quando o Cordeiro não está, há choro até no céu, tá vendo? Isso aí, João estava no céu. Irmão, se faltar o Cordeiro no céu, o céu não será alegre. Dentro dessa passagem, tá? Faltou o Cordeiro no céu. E Deus? E o Espírito Santo? Mas o assunto da salvação está com o Cordeiro. Foi o Cordeiro que morreu e ressuscitou. E João aí estava no céu. É a única vez que a Bíblia mostra alguém chorando no céu. Por quê? Porque o Cordeiro não apareceu. Você entendeu que o Cordeiro é o comando geral? Ó, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno, moralmente, tá? De abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Não tinha nem... E os anjos? E os arcanjos? E os querubins? E os serafins? Ninguém é ninguém, irmão. Não tinha um. O assunto é com o Cordeiro. Nos céus está falando dos anjos. Na terra está falando dos homens. Debaixo da terra está falando dos profetas e de todos que morreram e estavam nos sepulcros. Mas apareceu algo muito forte agora. Próximo verso. Ó. E disse-me dos anciãos: não chores. Já pode parar. Cordeiro chegou. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora o versículo 6 mostra onde ele estava. Você entendeu que ele apareceu primeiro como leão? Ele, para agir e defender a noiva, ele aparece como leão. Não tem para ninguém. Ninguém vence o Cordeiro. Porque ele apareceu primeiro como leão. Agora o versículo 6 diz agora: e olhei, e eis que estava no meio do trono. Observe um ponto aqui. Apocalipse é o livro do trono. Aparece trono no Apocalipse aproximadamente 40 vezes. E dos 4 animais viventes. E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Aí eu lhe pergunto, ele foi morto na onde? Não foi na cruz? Aí eu lhe pergunto, ele estava no céu ou na terra? Nem no céu, nem na terra. Estava no ar. Por isso que João procura, o Apocalipse revela passado, presente e futuro. E aí, para mostrar o Cordeiro que resolve todas as coisas, tinha que mostrar o fundamento de tudo, cruz. Aleluia. Por isso que João procurou nos céus, não tinha como achar, porque o assunto era cruz. Era a morte dele. Aí João procurou na sepultura, o Cordeiro também não estava.
ele estava na cruz. Nem nos céus e nem na terra, estava entre os céus e a terra. Por isso que ele apareceu depois, e João revela aí, ó. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e sobre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto. Cruz. O que mais aconteceu com o cordeiro aí? Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Já vou falar disso também. Enviado a toda a terra. Veja bem, tem 3 pontos aí ainda, no versículo 6. 7 chifres, 7 pontas. Por que a Bíblia tem que falar 7 pontas? E não mostra nenhuma ponta quebrada. Sabe o que isso quer dizer? Que ele venceu a batalha. Se tivesse uma ponta quebrada, ele teria sido vencido. Ele é perfeito em tudo, e até na guerra. É por isso que aparece o Salmos 24 e diz: abre-te porta, a partir do versículo 8, do verso 8. Para entrar o Rei da Glória. Aí perguntaram: mas quem é este Rei da Glória? E disse: é o Senhor, poderoso na batalha, poderoso na guerra. Oh, glória a Deus! 7 olhos. Ele vai aparecer também como uma pedra de esquina em Zacarias 3 e versículo 9, com 7 olhos. Isso quer dizer o quê? Visão perfeita. Ele vê todas as coisas. O cordeiro consegue ver uma formiguinha. Ó, aquela formiguinha preta, debaixo de uma pedra, numa noite escura, com as luzes apagadas. Não esqueça dessa. O cordeiro consegue ver aquela menor formiguinha que existe, debaixo de uma pedra, numa noite escura, sem nenhuma estrela e sem nenhum vagalume. Com todas as luzes apagadas, ele consegue enxergar. Aí você acha que ele te perdeu de vista? Sua caminhada começou agora. Anda em paz, segue em paz. Sim, mas porque aparece 7 Espíritos? Não existe 7 Espíritos Santos. Está falando da perfeição do Espírito Santo no comando. É por isso que entra Isaías capítulo 11, versículo 2. As 7 manifestações do Espírito Santo. Espírito do Senhor, eu não vou lembrar das 7. Isaías 11 e versículo 2. Ó, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de temor. E daí por dentro, aparecem as 7 manifestações em Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha só. E repousará sobre ele. É por isso que aparece Lucas 4, ele abriu o livro e diz que estava escrito o que foi escrito pelo profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre Jesus para curar, para libertar, para dar vista aos cegos. Era justamente o que Isaías escreveu. Ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vai contando aí. O Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. 7 manifestações da perfeição do Espírito na vida da noiva do Cordeiro. Glória a Deus. E sabe o que me chama a atenção ainda sobre o Cordeiro? Vou encerrar agora. Apocalipse 13 e versículo 8. Está bem na parte B do versículo, dizendo: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pode observar. Olha lá. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses são cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Que cordeiro? Que foi morto antes da fundação do mundo. Aí está falando da besta, de duas bestas. E aparece na passagem do capítulo 13, no versículo 8, o comandante de todas as maravilhas. Aparece a besta que vai surgir, vai se levantar do mar e a outra da terra. Mar, no meio da multidão. Terra, está falando da terra de Israel. Mar será um governo totalmente político. Mas aparece o Cordeiro para nos dar uma direção. Porque no projeto divino ele foi morto. Desde a fundação do mundo. Por isso que no Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor chegou no jardim e estava o casal sem roupa. Sim, mas até aí o Senhor tinha deixado eles mesmo sem roupa, porque não tinha pecado. Aí ele matou o animal e fez vestes para o casal, olha lá, porque eles estavam ainda com um arranjo. Qual arranjo? Folha de figueira. Você entendeu quando os seres humanos erram? É cheio de arranjos. Folha de figueira, o sol quente seca as folhas de figueira já. Mas o Criador chegou para resolver a causa. Aí fez veste do pelo do animal, do couro do animal. Aí Isaías disse assim, escreveu assim, 61:10 de Isaías. Ele me vestiu com vestes de salvação. Aleluia! O Cordeiro de Deus tem veste de salvação sobre as nossas vidas. O revestimento do Cordeiro sobre a vida dos salvos. Porque enquanto nós até, dependendo da nossa situação, faltou vigilância, aí a gente faz o quê? Arranjo. O Cordeiro diz, não está bom. Tá bom não, vamos resolver a causa. Aí ele nos dá vestes de salvação. Por isso que ele disse assim, Lucas escreveu, 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. É por isso que a noiva de Salomão, a Sulamita, no capítulo 5 de Cantares, e versículo 7, ela foi pega de manhã, na madrugada, porque o cordeiro, o noivo bateu na porta e ela não abriu, ele foi embora, ela saiu procurando durante a noite, entrou pela madrugada, não encontrou. Aí ela foi pega pelos guardas, os guardas tiraram o seu roupão, porque estava frio. E a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com o frio da madrugada na vida espiritual, para não andar sem o roupão. E o roupão é o revestimento do Espírito Santo. Por isso que diz em Isaías 30, ai daquele que desce ao Egito para buscar conselho, não do meu espírito, mas busca ajuda no Egito. E o revestimento do Espírito é um roupão que aquece. Aí a Sulamita disse, olha, eu fui presa pelos guardas, eles me bateram, eles me espancaram, me deixaram presa e tiraram o meu roupão ou o meu manto, que aquecia na madrugada. Não anda de madrugada sem o roupão, porque é muito perigoso para uma vida de fé. Meus amados, que as bênçãos do Todo-Poderoso permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua família, pelo poder do Cordeiro de Deus. Amém. Pastor Cirineu.